Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A poucos quilômetros de distância, na torre mais alta e fria da cidade, o escritório de Charles Delcourt parecia uma fortaleza de vidro e aço, com vista para um império inteiro construído sobre especulação, lucratividade e a lei da selva. As imensas janelas salientes refletiam as luzes da cidade como uma constelação artificial, enquanto lá dentro reinava o silêncio, quebrado apenas pelo clique agudo de uma caneta batendo na superfície lisa de uma mesa de madeira exótica. Charles, 58 anos, era um homem de precisão, cada traço de seu rosto expressando controle, frieza e dominação. Este filho de um banqueiro e diplomata, criado nos círculos mais exclusivos da alta sociedade, nunca conhecera fraqueza ou pobreza. Sua voz grave ressoava na sala, carregada pela autoridade de um homem que aprenderá cedo que o mundo era apenas uma arena onde os fracos estavam condenados a perecer. Vendam tudo que não der lucro até amanhã. Deixem-nos dormir lá fora, não é problema meu. Sua voz não vacilou. Ele nem sequer olhou para os colegas. Naquela noite recusou-se a ouvir o chamado dos corações, os gritos abafados daqueles que considerava parasitas. Para ele, a pobreza era apenas um reflexo da preguiça, um defeito que precisava ser eliminado o mais rápido possível. Os funcionários ao redor dele trocaram olhares desconfortáveis, acostumados à brutalidade daquele homem que construiu um império imobiliário sobre ruínas humanas. Quando a reunião terminou, Charles se levantou, ajeitou seu terno sob medida e saiu do escritório, seus passos ecoando pelo corredor como uma frase. Ele entrou em sua limusine preta, um monstro tecnológico blindado, um protetor impenetrável contra o mundo exterior. A chuva leve caía em cortinas frágeis sobre o para-brisa. A cidade parecia se dissolver em uma névoa fria e úmida. Charles, confiante em si mesmo, não afivelou o cinto de segurança. Não estava com medo. Tudo o que queria era ir para casa, mergulhar de novo em seus arquivos e fechar os olhos para o mundo real. O motorista arrancou lentamente. Ao se aproximarem de um cruzamento, o sinal ficou vermelho. Charles nem se mexeu, absorto em uma ligação. Não viu o caminhão de entregas descendo a ladeira a toda velocidade, com os freios falhando devido a uma terrível falha mecânica. O impacto foi brutal, um estrondo ensurdecedor que rasgou a noite. A limusine quase voou, girando antes de colidir com um muro de concreto com uma força incrível. O motorista, jogado contra a porta, caiu inconsciente, com a cabeça aberta e o fôlego perdido. Charles, impelido para frente, bateu violentamente no painel. Seu corpo inteiro congelou, seu coração parou. O sangue gelou em suas veias. Seus olhos se fecharam, dando lugar a uma escuridão abismal. Ao redor da cena, os transeuntes pararam por um momento, surpresos. Alguns pegaram seus celulares, filmando a cena sem intervir. Depois de um breve momento, a curiosidade se transformou em indiferença. Afinal, ele era um homem rico. Ele sempre conseguiria. Na escuridão úmida da noite, sob uma ponte, longe dos cacos de vidro e metal, Lina e Lila, os gêmeos sem teto, dormiam meio enrolados num casaco velho e poído. O acidente havia quebrado seu sono frágil. Eles pularam descalços no asfalto frio e úmido, com o coração batendo forte. Eles não sabiam quem era aquele homem, aquele gigante ferido, aquele titã de vidro quebrado. Viam apenas um corpo inerte, uma respiração suspensa. Seu rosto estava pálido, quase translúcido sob a luz fraca dos postes de luz, e seus lábios azulados revelavam a ausência de ar. Lila, sempre a mais corajosa das duas, correu para recuperar um tijolo caído a poucos metros de distância, relíquia de um antigo canteiro de obras. Sem hesitar, quebrou o vidro traseiro da limusine, ignorando a dor dos cortes. A porta se abriu com um rangido. Lina observou as chamas começarem a lamber os canos sob o capô, a fumaça preta subindo lentamente para o céu. O tempo estava se esgotando. Ele não está mais respirando, sussurrou Lila, com lágrimas escorrendo pelas bochechas sujas. O coração dele parou. Lina, paralisada de medo, sentiu-se subitamente tomada por uma força estranha. Sem dizer uma palavra, deram as mãos, com os dedos frágeis pousados no peito do homem ferido. Então, numa voz baixa, quase esquecida, começaram a cantar. Uma melodia antiga transmitida pela avó antes de ser extinta pelas chamas. Uma canção que carregava consigo um sopro ancestral, uma magia doce e secreta. Um vento leve se ergueu, um sopro invisível que parecia afastar as chamas, apagando a fumaça como uma carícia na pele queimada do mundo. O silêncio se instalou profundo, suspenso. Então um suspiro, uma inspiração brusca.
As pálpebras de Charles se entreabriram, seus olhos encontraram os das duas meninas, trêmulos, cheios de medo, mas também de uma luz terna. Ele tentou falar e entender, mas seu corpo, machucado e cansado, o traiu. Ele caiu novamente na inconsciência. Pouco depois, sirenes soaram ao longe. Os bombeiros, alertados pelos vizinhos, chegaram ao local. Os gêmeos, como sombras, desapareceram silenciosamente, retornando à noite que sempre os protegera. Ao abrir os olhos no hospital, Charles Delcourt não reconheceu mais o reflexo pálido que via no espelho frio do quarto estéril. Seu corpo, antes imponente, agora estava frágil, marcado por feridas, cicatrizes e dores lancinantes. Cada movimento era um esforço, cada respiração, uma luta. Mas era em sua mente que a mudança era mais profunda, quase irreversível. Ele se viu novamente deitado naquela limusine destruída, o silêncio ao seu redor, a frieza do metal deformado. Depois aquelas duas pequenas figuras trêmulas com rostos marcados pela dureza da vida, mas iluminados por uma doçura quase sobrenatural. A canção, aquela canção ancestral como uma melodia de outro tempo, ressoara em seu coração e varrera a escuridão que o ameaçava. Pela primeira vez na vida, Charles entendeu que havia sido salvo, não pelo poder, dinheiro ou tecnologia, mas pela fragilidade e força combinadas de duas almas invisíveis ao mundo. Quando ficou lúcido o suficiente, ordenou aos seus assistentes que publicassem uma mensagem em todos os jornais, rádios, televisões, todas as redes sociais. Estou procurando duas crianças que salvaram minha vida. Devo tudo a elas. Quero encontrá-las. A mensagem se espalhou pela cidade e depois pelo país. A mídia se apoderou da história, chamando-a de milagre, um mistério. Alguns especialistas médicos permaneceram céticos, recusando-se a acreditar que uma simples canção pudesse reanimar um coração parado. Mas Charles, teimoso como era, não recuou. Essa busca tornou-se sua missão, talvez até mesmo sua redenção. Pela primeira vez, ele buscou encontrar alguém não para explorar, controlar ou usar seu poder, mas simplesmente para agradecer. Enquanto isso, Lina e Lila, encolhidas num canto do antigo parque onde haviam se estabelecido, viam os anúncios nos jornais abandonados e nos muros da cidade. Seus corações batiam forte. O medo antigo as dominava. E se os prendermos? E se tirássemos a pouca liberdade que eles tinham? Mas uma velha, guardiã dos segredos da cidade, aquela que frequentemente dormia perto deles, colocou uma mão enrugada em seus ombros. Às vezes os milagres acontecem nos dois sentidos, meus filhos. Vocês o trouxeram de volta à vida. Agora, deixem que ele os traga de volta à vida de vocês. Esta simples palavra ecoou em suas almas feridas. Numa manhã de inverno, a neve caía silenciosamente, cobrindo a cidade com um manto frio e branco. Os gêmeos frágeis e trêmulos aproximaram-se da base da Torre Delcourt. O imenso edifício de vidro e aço, símbolo de poder e inacessibilidade, de repente pareceu menos ameaçador. Mas assim que foram avistados, os guardas, treinados para proteger os segredos deste império, os prenderam sem hesitar. Eles congelaram, hesitando entre fugir e ser corajosos. Charles, imediatamente alertado, desceu as escadas, seus passos pesados ecoando pelo corredor, abrindo caminho entre a multidão curiosa e silenciosa. Ao ver Lina e Lila, ajoelhou-se, ofegante. É você, ele sussurrou, com a voz embargada pela emoção. Eu te devo mais do que a minha vida. Eu te devo a minha humanidade. Seus olhos, pela primeira vez, não brilhavam mais com a frieza de um empresário implacável, mas com uma gratidão pura, ingênua, quase infantil. Ele estendeu suas mãos trêmulas para eles, implorando silenciosamente por um perdão que ele nunca soube como pedir antes. Após esse encontro comovente, Charles Delcourt fez uma escolha que surpreendeu a todos ao seu redor. Adotou Lina e Lila. Esse gesto nunca foi um ato de caridade ou mera manobra midiática. Para ele, era uma dívida sagrada, um profundo compromisso com a própria vida. Abriu-lhes as portas de sua imensa casa, um antigo palácio de vidro e mármore, frio e impessoal, que aos poucos transformou em lar. Queria que esta casa fosse acolhedora, iluminada e cheia de vida. Cada cômodo, cada corredor, agora contava uma história de esperança e renascimento. Trouxe professores para lhes oferecer uma educação que as ruas sempre lhes negaram. Deu-lhes livros, música, a liberdade de explorar seus talentos, seus sonhos. Mas além dos bens materiais, foi por meio deles que Charles aprendeu a ver o mundo sob uma luz diferente. Lina e Lila, com seus olhos aguçados e corações abertos apesar das adversidades, mostraram-lhe a fragilidade oculta por trás das fachadas de poder, a beleza oculta nas almas esquecidas, o imenso valor da compaixão. Gradualmente sua visão mudou. Ele pôs fim aos despejos brutais orquestrados por seu grupo imobiliário.
Investiu pesadamente na construção e reforma de moradias sociais, garantindo que todos tivessem um teto digno. Suas torres, até então símbolos de riqueza fria e inacessível, tornaram-se refúgios, lugares onde as famílias encontravam aconchego, segurança e dignidade. A comitiva de Charles, acostumada ao seu cinismo e implacabilidade, o via com ceticismo. Havia murmúrios e zombarias sobre essa crise espiritual, de um magnata dos negócios que parecia ter perdido o juízo. Mas Charles não se importava. Ele não buscava aprovação ou glória, estava simplesmente seguindo uma verdade interior. Lina e Lila tornaram-se muito mais do que suas filhas adotivas. Eram suas conselheiras, suas confidentes, suas guias. A presença delas o lembrava diariamente de que aqueles que a sociedade ignora, rejeita ou despreza são frequentemente os mais luminosos. Aqueles que carregam consigo uma sabedoria insuspeita. Os anos se passaram. Lina e Lila cresceram, sua força e luz nunca deixaram de deslumbrar. Charles, envelhecido mas sereno, olhava para sua obra, não nos números ou nos contratos, mas nos sorrisos que ajudara a criar. No final da vida em paz, cercado pelas filhas que se tornaram mulheres, ele escreveu um testamento que surpreendeu o mundo dos negócios. Não deixou nada para os bancos ou acionistas. Toda a sua fortuna foi dedicada à criação de uma fundação, a Fundação Respiração Invisível, dedicada às crianças de rua, aos esquecidos e àqueles que não têm mais voz. Seu lema gravado no frontão da fundação dizia tudo. Um coração esquecido ainda pode bater. Tudo o que ele precisa é de uma canção. E nesta cidade onde o dinheiro parecia governar tudo, uma lenda nasceu. Quando a noite cai e o vento acaricia os becos desertos, alguns juram ouvir uma doce melodia, uma canção de outro lugar. É a voz de Lina e Lila, a canção de almas resilientes, que continua a trazer corações partidos de volta à vida, que respira uma promessa de esperança a todos aqueles que antes estavam envoltos em sombras.